Me chamo José, né? Sou ali do estado do Ceará, no Brasil. Tome seus assentos, por favor. Eu estou ali no estado do Ceará. Nasci na terra chamada Pacajus, a 50 quilômetros de Fortaleza, região metropolitana. E é uma terra muito próspera, sabe? A terra do caju, daquela castanha maravilhosa, daqueles doces, né, saborosos, incríveis, comidas fantásticas na nossa terra. Mas foi nessa terra, gente, aonde Deus me concedeu a vida, através da minha mãe, conhecida como Queda, Maria Irineuda, e sou filho do Ednir, conhecido como Leitão. E essa história, porque é Leitão, né? Acho que já dá para deduzir, né? Dimensões. E aí, gente, eu sou o mais jovem na minha família. Eu venho de uma família de 3 homens. O Edinaldo é o mais velho, o Erinaldo do meio, e eu sou o Ednei. Só que eu nasci no dia 19/3/84. E no Brasil tem um padroeiro chamado São José. E a minha família, a minha mãe muito cristã, e ela denominou meu nome José. José Ednei. Mas esse José, vocês vão conhecer, não é o José santo, mas é o José que foi comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus. E eu venho desses 3 irmãos, uma família, e aos 4 anos a minha mãe teve que sair do estado do Ceará, porque não tinha condições. A gente nascemos e fomos criados com muitas limitações, escassez, dificuldades financeiras, né? A gente teve muita limitação. E a minha mãe, ela me entregou para umas tias. E essas tias, elas, né, me pegaram, colocaram lá e disseram assim: não, a gente vai cuidar dele. Então, dos 4 anos até os meus 14 anos, eu fui criado por 2 tias e um bisavô. E esse meu bisavô, ele já é um senhor de idade. Quando eu cheguei em sua casa, ele tinha uma postura muito radical. E ele cometeu muitos atos violentos contra a minha pessoa, porque eu era o único homem naquela casa e ele era o senhor de idade. Então, na minha infância, dos 8 anos até os 12 anos, eu sofri muita violência. Né? A gente chegou uma época, a gente tinha uma cacimba, não sei, que poço. Nós tínhamos um poço de água no quintal de nossa casa. E todos os dias tem um ritual, né? Pobre, rico tem ritual, pobre tem que trabalhar. E a gente ia puxar água. E teve um dia que eu cometi um erro, com 8 anos, não consegui chegar ao poço para colocar água para as pessoas lá em casa para fazer o trabalho. E o meu avô amarrou no pau da cacimba, né, do poço. E ele tinha uma pima de boi. Então ali, ele me espancou, sabe? E a minha tia, filha dele, o que é que ela fazia? Replicava os comportamentos dele também. Porque ela fez o quê? Foi o que aconteceu com ela, sendo filha dele? Sofreu os mesmos abusos. Então eu fui criado num lar de muitas dificuldades, sabe? De violência, de escassez. Nós não tínhamos água gelada, nós tínhamos um pote em casa, nós não tínhamos... Às vezes vendia o almoço para comer a janta, às vezes não tinha janta, ficava no mingau, na água com farinha. Mas a minha história mesmo, ela começa quando eu vou sair dessa casa aos 12 anos. Porque a minha mãe volta para essa cidade com o meu pai, com o meu irmão mais velho e o do meio. E aí a minha tia decide me entregar, porque eu era um menino maravilhoso, gente. Sabe, eu era tão bom, né? Sabe, eu tinha alguns probleminhas, né, que eu cometia, mas eu retornei para minha casa. Minha mãe me entregou a minha tia me entregou para minha mãe. E o meu irmão mais velho, o Edinaldo, conhecido como Naldo, ele, muito jovem, ele conheceu as drogas. Virou um dependente químico. E hoje eu tenho 38 anos, pastor Edinho. Eu não conheço nenhum dependente químico. Eu tenho 13 anos de evangelho. Sou presbítero, sou formado bacharel em teologia, sou master coach formado para a maior instituição de coach do mundo, fundei 2 centros de recuperação. Eu ia deixar isso para o final, mas é para a gente incrementar a mensagem para vocês. E todos esses resultados
Mas eu nunca conheci um cara como aquele meu irmão. Ele por várias vezes tentava matar minha mãe. Explodiu a nossa casa com gás. Todo final de semana ele era preso. Ele foi conhecido um dos maiores traficantes da nossa região. E o meu pai era um alcoólatra. E esse meu irmão mais velho, meu pai não tinha controle mais sobre ele. E ele tinha 6 anos de diferença de mim. O meu outro irmão tem 1 ano de diferença. E o meu irmão, ele começou a cometer assaltos a banco. Começou a cometer atos muito mais, ilícitos, muito mais violentos. E chegou um determinado momento que lá na minha casa, eu com 13 anos, nós tínhamos uma 380 no armário. Nós tínhamos um 38 prateado em cima da estante. Nós tínhamos maconha, cocaína. Nós fabricávamos o crack dentro da nossa cozinha. E o que é que acontece? O meu irmão do meio, esse meu irmão mais velho, as facções começaram a chegar no nosso estado. Uma facção muito conhecida do país. Decretou a morte do meu irmão mais velho, porque ele já estava dominando tudo. Todas as regiões, quem dominava era o Naldo, conhecido como Naldo, Edinaldo. Então o meu irmão do meio, um cara mais de perfil muito idêntico ao meu pai, mais calado, mas de um coração bem duro, decidiu salvar a vida do meu irmão. E como é que ele decidiu isso? Da pior forma que se existe. Ele entrou no crime, se tornou um mega traficante, e agora o meu irmão passa a dominar, o tráfico, para que o meu irmão não fosse mais a próxima vítima dessa sepultura. Então o meu irmão teve um entendimento: não, eu vou salvar o meu outro irmão, só que eu vou para outro patamar. E esse meu outro irmão, caladinho, que não fala nada, ele se tornou uma patente muito alta no mundo do crime. E sempre que a gente vai contar esse testemunho, Deus ele tem detalhes, até nas situações ruins que nos acontecem, tem um detalhe de Deus lá, tem um dedinho de Deus. E esse meu irmão mais velho, nós só esperávamos ele morrer de quê? De quê, gente? De bala, de ato ruim. A minha mãe só ficava esperando isso. Mas sabe o que aconteceu? Ele numa fuga, numa moto, próximo à nossa casa, 2 quilômetros, fugindo da polícia, ele bateu num cordeiro. Caiu, teve politraumatismo craniano, passou 6 dias no JF, na UTI, e veio a óbito. E agora, nesse mesmo momento, meu irmão estava vindo de São Paulo com o carro chapado de droga, foi pego pela polícia, foto em todos os telejornais, a cidade toda já tinha medo da nossa família. Os filhos do leitão é um terror. Eu já com 15 anos já tinha roubado, já respondia um 55, já fazia um 57. E aí quando esse meu irmão faleceu, o do meu que estava comandando, ele agora foi pego pela Polícia Federal e a polícia joga dentro do presídio. Então, naquele mesmo exato momento, meu irmão estava morrendo no hospital. A minha mãe tinha recebido a notícia que o meu irmão estava sendo preso pela Polícia Federal. E a casa caiu. Como se diz, a casa caiu literalmente. Mas Deus trabalha nos detalhes. Nós estávamos indo ali, sepultando meu irmão na minha casa. A minha mãe tinha uma grande preocupação, porque ela pensava que não vinha ninguém, ou talvez vinha alguém fazer coisas piores no velório. Nós estávamos ali na sala, o caixão do meu irmão, e teve uma invasão de pessoas, de gente. Pessoas que gostavam do meu irmão. Porque ele era um cara bacana, social, sabe? Ele só tinha problema com as drogas, ele só fazia assalto, era só criminoso, mas ele era uma pessoa que todo mundo gostava. A minha mãe, ela tinha esse sentimento, sabe? Próprio da minha mãe, entender por esse lado, mas tudo bem. Era uma forma que acalentava o coração dela. E nesse velório, a gente indo para o cemitério,
E o meu irmão comandando, acompanhando com 2 capangas, acompanhando todo o velório pelo celular. Na época lá, os presídios, eles comandavam, né? Então, meu irmão, como é que tá aí? Como assim? O cara, não, ó, teu irmão falar contigo. Não se preocupa não. Tá tudo pago, tá tudo não sei o quê. E a gente levando, indo pro cemitério. Quando chegou lá, minha mãe, a cova lá. Aí eu disse, mãe, se preocupa não. Tá tudo pago, tá tudo ok. Ela disse, eu não estou preocupado com dinheiro. Eu não estou preocupado com o caixão. Eu estou preocupado com você. Você será o próximo a vir para cá? Até quando você? Só que o meu irmão já tinha me patenteado. Agora você vai ser o cara. E quando eu vim no cemitério, aquela mensagem da minha mãe, ela entrou e penetrou e, sabe? Porque eu voltei e o meu irmão não voltou, né? E eu disse, esse mundo aqui só tem dois caminhos. O meu irmão que está na cadeia, ou o meu outro irmão que está onde? Embaixo da terra. Só, meu irmão, que o mundo, Satanás, sabe, ele tem uma astúcia de querer camuflar. E ele tenta sempre trazer iludibriações na mente das pessoas, achando que o mundo é bom. Foi assim, o meu irmão mandou logo um capanga ficar do meu lado, um carro, os caras, cada um com uma pistola, 9mm, tudo 380. E ali ele disse assim, não, cara, tu vai só fazer o recolhimento do que sobrou do nosso outro irmão. Tinha um monte de gente devendo droga, dinheiro. E aí eu passei a assumir aquilo. Inconscientemente, sem ter noção que... Só, gente, que com o controle daquilo eu comecei a usar as drogas. E aí, aos 18 anos, eu comecei fumando o velho Beck, né? A maconha, a cannabis, aqui é até chique o nome, cannabis. Né? Cannabis, é chique. E eu comecei a fumar um cannabis, depois dar um teco, e eu tinha droga, e eu botava assim, eu abastecia, e os caras não vamos, e tinha dinheiro, tinha prostituição, e tinha todo aquele sistema que muitos já sabem. Só que quando eu comecei a enxergar que eu já estava perdendo o controle, o meu irmão mandou tomar tudo, porque eu já estava consumindo crack. Então, aos 21 anos, eu estava totalmente dependente do crack. E o meu irmão, que estava lá no presídio, já há 3, 4 anos, já queria decretar a minha morte. Porque ele falou para minha mãe, é o seguinte, ou ele se liberta, se interna, vai para um hospício, ou nós mata ele, mãe. Ele aí não vai dar dor de cabeça para nós, não. Mas sabe o que é chegar no fundo do poço do crack? Você pular um muro e roubar galinha para vender a galinha para comprar uma pedra de crack. É você morar na rua, literalmente ir para a rua, estar ali consumindo droga, usando droga, e acabar e você ir lá roubar alguma coisa. Isso foi dos 21 anos até os 25 anos. Eu já estava consumindo pedra na lata, né? Porque eu sempre falo, né? Os caras não usam cachimbo. Meu irmão, na minha época, cachimbo era para rico. Eu fumava na lata e catava biteira de cigarro no chão. E sabe o que aconteceu, gente? Quando eu estou no fundo do poço, lá literalmente já roubando todas as portas dos meus familiares. Ninguém abria mais a porta. A minha mãe já estava desempregada nessa altura. O meu pai totalmente jogado dentro do álcool. Decepcionado, 3 homens, 3 decepção. A gente tinha mais ficha num fórum, mais entrada num fórum do que em casa. Mas sabe o que é interessante? Que Deus trabalha nos detalhes. E eu estava na rua drogado, eu estava indo para casa e um senhor me parou na rua e falou de Jesus para mim. E eu disse para ele, a última vez que falar de Jesus lá na rua, eu dei uma rajada de bala para cima porque eu tinha raiva de crente.
E eu acabei um culto, um dia a gente acabou um culto lá, dando tiro para cima, os crentes saem tudo correndo. Como é que eles creem em Deus? Sai correndo. Sabe o que aconteceu? Esse cidadão chamado Raimundo é pastor. E eu tinha feito um assalto, a gente tinha feito um roubo. E a gente ganhou uma grana, eu e um camarada. E a gente passou 4 dias internado dentro de uma mata, usando droga. A gente comprou muita crack, muita maconha mesclada, era tudo. E eu tive um esgotamento físico. Eu com 24 anos, eu pesava 47 quilos. Passei bacana, né? 47 quilos. Só as grades, só os ossos. E eu passei muito mal e esse cara me deixou lá no hospital. Ele arrumou um carro, botou eu dentro de um carro morrendo e deixou no hospital. Eu passei 3 dias internado nesse hospital, no hospital municipal da cidade. Todo mundo conhece minha família, minha mãe. E aí, 3 dias internado, tomando soro para tentar me recuperar. E o cara terminou, disse assim, o cara da ambulância, não, vou te deixar em casa, que eu não conseguia nem andar até a esquina, senão eu caía, desmaiava, fome, raquítico, sabe, destruído. E quando eu retornei para casa, foi quando eu tive a mega solução, né, que o inimigo tenta colocar na mente das pessoas: suicidar. E aí eu tô lá, fazendo ato, colocando as cordas, e disse, não, eu me suicidar, tirar a vida, sou um lixo mesmo, sabe? Quando você tá no pior, né, aquela vozinha satânica, tá, não vale nada mesmo não. E quando eu tô tentando cometer o ato, a minha tia chega, bate no portão, me assusta e fala um monte de coisa. E por que você não procura um centro de recuperação, se interna, peça ajuda? Seu pai disse que ia arrumar um projeto aí para você ir e tal. E eu disse, não, vou sair de casa. Saí de casa e me lembrei daquele Raimundo que tinha pregado Jesus para mim. E eu fui atrás da igreja dele. E quando eu cheguei na igreja dele, não tem culto no Ceará, 5 horas da tarde. Tem muito sol ainda, né? E gente trabalhando ainda lá. E o cara falou assim para mim, não, mas ele mora aqui pertinho. E eu fui até a casa dele. E eu não esqueço nunca, foram as primeiras palavras proféticas da minha vida. Quando eu bati palma, ele disse assim, ele nem me viu, ali era o Espírito Santo dele. Pode entrar que eu estou te esperando. Eu disse assim, como assim? Eu disse, cara, sabe nem que eu vou roubar alguma coisa aqui. Não, pode entrar, meu filho. Você veio atrás dele, foi? Veio atrás dele não, veio atrás de você. Não, você veio atrás de Jesus. E aqui tem Jesus para a sua vida. E ali, amados, aquele homem pegou na minha mão e a palavra do pregador nessa noite. Aquele cara iluminou. E sabe, ele não só acendeu a luz, mas ele olhou para mim e disse assim, tu tem certeza que tu quer vencer na vida? Eu disse, eu não tenho mais solução, eu não tenho outra opção. Se eu voltar para casa, eu me suicido, me mato. Se eu for voltar para o crime, não tenho mais nem força para levantar nenhuma arma. Então a minha saída aqui é Jesus, então o senhor pode me jogar aí, me matar, fazer alguma coisa, porque eu não tenho mais outro recurso. E ele disse, não, mas eu quero te apresentar aquele que pega lá no lamaçal e faz uma nova história. E eu falei para ele, só tem uma coisa, meu irmão, eu não gosto de crente. Quando eu for na igreja, por favor, eu vou na sua igreja, a gente fica aqui, mas não deixe ninguém negócio. Quer aceitar Jesus? Vamos lá na frente. Eu disse, não, eu quero que, se você está dizendo que Deus existe, que o Espírito Santo existe, eu quero ser tocado. Então eu passei só exatamente 30 dias indo à igreja com ele. Eu passei uma semana na casa desse cara. Ele foi lá na minha mãe, falou que eu ia ficar lá. Eu passei uma semana com ele. A gente passou 5 madrugadas acordados. Porque na madrugada, os primeiros meses e dias, quando o adicto decide largar as drogas, vem a chamada abstinência. Então a minha era muito cruel. A minha era muito louca. Sabe? Assim, era incontrolável. Então eu fiquei na casa dele até eu ter uma condição de reagir melhor, me alimentar. E comecei a ir à igreja, as coisas foram aliviando. Mas, gente, eu ruía a porta de casa, de madrugada. Igual um cachorro, querendo sair de casa.
E eu pedi para a mamãe, mãe, fecha a porta. E a minha mãe disse, ele tá louco, vamos internar. O pai falava assim, mano, na hora que eu chegar aí, hoje nós amarra ele e leva. Ele agora tá com o negócio de ser crente. Meu pai dizia, ele tá ficando doido, tá louco. Sabe? E isso foi muito forte porque eu aceitei Jesus em casa. Sabe como? Eu comecei a ser quebrantado por Deus. Eu comecei a chorar numa quinta-feira de manhã, pastor Edinho. E eu chorei a quinta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sexta-feira, minha mãe se acordou de manhã e eu lá. Cara, ele tá louco. Cara, a gente vai comprar A gente vai te levar em algum lugar. Tem um hospício aí que a gente já tá tentando. Gente, eu chorei mais de 36 horas. Eu disse, meu Deus, tá jorrando da onde? Tanta lágrima. Mas era justamente naquela sexta-feira, ao chegar à igreja, não deu tempo nem ele fazer o apelo. Eu já estava no altar de joelho. Mas o top de aceitar Jesus, né? Que eu disse, pronto, aceitei Jesus, estou voltando para casa. Porque nesses 30 dias, gente, era algo que me aconteceu, que as pessoas lá na rua, todo mundo achava que eu estava louco mesmo, sabe por quê? Eu ia para a igreja correndo. Porque para chegar na igreja lá do pastor Raimundo, lá tinha vários bar. E era onde eu ficava lá, catando, pedindo cigarro, bebendo. Então, para me passar por aqueles bar, gente, era correndo. Os caras diziam assim, correndo, se escondendo. E tinha dia que eu esperava passar um ônibus para me correr, andar do lado do ônibus para ninguém me ver. Mas no dia que eu aceitei Jesus, que eu volto para casa, eu voltei caminhando. E quando eu cheguei em casa, estava o meu pai e a minha mãe na sala, e eu disse, vou dar a melhor notícia da vida deles. Melhor. Vou chegar lá, cheio, sabe, eu vinha leve. Parece aquelas lágrimas tinham tirado um peso. Eu vinha tão leve que eu vinha nas asas dos anjos. Eu digo, eita, meu irmão, que negócio é esse? Eu nunca usei uma droga dessa, meu pai. Que coisa leve é essa, meu Deus? Sabe? Era coisa impressionante, gente. Até para me abrir o portão, eu estava em estado ainda. E quando eu cheguei na sala, eu disse assim, mãe, pai, o que foi? O que foi? Eu aceitei Jesus. Liga, vê se chama pelo menos que ele tá maluco mesmo. O homem enlouqueceu, ele tá louco. O cara tão novo, ficou louco. A droga comeu o juízo dele, a mãe dizia. Eu dizia, não, é sério, gente. Pai, eu vou mudar a história. Eu escutei lá na igreja, mãe, que esse Deus que eu vou servir vai mudar a minha história, vai mudar a nossa história. Sabe, esse Deus, ele vai mudar, ele vai transformar, sabe? O pastor falou para mim 30 dias, vai mudar. Como é que a senhora não está entendendo isso? Eu disse, não, cara, tu tá louco. Só que, onde é que a gente começa o ministério? Na nossa casa. Sabe? Foi o maior processo, o maior ensinamento que eu tive. Foi viver o meu ministério, começar em casa. E eu comecei a fazer o discipulado como bom cristão. E todo sábado eu tinha uma mentoria com o pastor. Caiu? Pecou? Eu disse, pastor, não, estou na bênção. Bora, todo sábado era uma manhã inteira de mentoria, né? Hoje chama mentoria. Na época era botar o homem no estreito. Sabe? E quando eu fui descer as águas para o batismo, dias antes eu vim de um culto campal na rua. E eu só tinha uma calça e 2 blusas de crente. E Deus falou comigo assim, no meio da rua, o Espírito Santo me pegou, me tomou e disse assim, ó, chegar em casa, tudo que tiver naquele quarto, tudo que tu encontrar, que veio da droga, tudo que tá lá, que é ilícito, tu arranca tudo e joga fora. Eu disse, mas Deus, e eles? Se eles já me chamam de louco, de doido, que eu fazendo isso, jogando as coisas para fora dentro de casa. Não se preocupa, faz isso que eu estou dizendo.
E eu cheguei em casa, tirei tudo, cama, guarda-roupa, tudo. Comprei um saco de supercal e comecei a pintar o quarto tudo branco. E não tinha mais nada. Minha mãe chegou no outro dia, mas o pai disse assim: ele vendeu tudo para usar droga. E não tinha mais nada dentro do quarto. Só que Deus disse que tudo ia se fazer novo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquela ação daquele quarto foi só para Deus se manifestar verdadeiramente na minha casa. Sabe por quê? Dias depois chega um carro de uma loja chamada Macavi na minha casa e vê um quarto completo para mim. E eu disse: como é assim, meu irmão? Quem foi que mandou isso? Não te preocupa. E o cara descendo lá dentro de casa, entrando com os móveis da Macavi, e a minha mãe: o que é isso? Tu comprou aonde? Tu roubou o quê? O caminhão da Macavi? Como é isso aí? E eu dizia para ela: não, é o Deus que eu decidi servir. E a gente começou uma nova trajetória. E o meu irmão ficava no presídio, eu comecei a evangelizar, e eu desci para o presídio. Quando eu desci as águas, me batizei. E aí o meu pai foi pro batismo comigo, junto com a minha mãe, chapado, muito doido e cachaçado. E o meu pai só dizia assim: e tu vai cair dentro desse rio aí, é? E pra que é que bota a cabeça dentro? Eles vão te afogar. Eu dizia: espera que tu vai ver a glória desse Deus. E depois daquele batismo, a história do meu pai e da minha mãe começou a ser mudada. Porque Deus, Ele tem um projeto ministerial com a família. Ele escolheu em cada lar para representar o que o profeta aqui falou. Encher aquele lar, aquela casa que vivia em trevas de luz. Eu comecei a jejuar. Eu comecei a ter a terapia do crente, madrugada de joelho no chão. De joelho, literalmente. Eu ficava junto com um cachorro no quintal, orando de joelho. Meu pai disse: esse cara é maluco. Ele passa a noite ali, olhando para o céu, dizendo que está falando com quem? Só o cachorro lá e lambendo ele. Sabe? Mas foram os primeiros meses, o primeiro ano, do primeiro amor, sabe? Aquele primeiro amor que eu queria, sabe? Eu não pude, assim... Teve uma grande situação porque eu precisava fugir das coisas que me voltavam para o passado. Como? Dinheiro. Deus abriu uma porta de emprego. Eu passei 6 meses sem pegar em dinheiro. Quem ia receber o dinheiro era a mamãe. E eu disse: mãe, tá aqui o envelope da igreja, tu bota o dízimo aí. E eu disse assim: que doideira é essa? Porque eu estava decidido a viver o extraordinário de Deus. Eu estava decidido a viver o sobrenatural. Quando eu comecei, gente, a minha primeira Bíblia está lá em casa, ela é como um monumento, é uma das obras de arte mais lindas e mais caras do mundo, eu acho, para mim. Eu achei essa Bíblia num terreno vizinho à minha casa. E o homem que morava lá disse assim: cara, como é que tu achou uma Bíblia zerada? A Bíblia estava nova, parece que a livraria mandou jogar. Joga do lado da casa daquele crente doido lá, porque ele vai ler ela e vai mastigar, vai engolir tudinho e depois ele vai começar a praticar. E eu conheci essa Bíblia e comecei a ler madrugada de oração, jejum. E a mulher do pastor disse assim: meu filho, só vence esse leão, esse gigante todo dia, é jejum e oração. Eu disse: mas amiga, eu andava igual um palito, um vai e vem na terra. Se eu jejuar demais... Ela disse: não, mas é o remédio. É o remédio que vai sarar todas as tuas dores. Então eu comecei a ter essa prática. E eu fiz uma campanha de 21 dias de oração na minha casa. De jejum intermitente de 18 horas. Só na água. E a campanha era pelo meu pai. Porque um dia anterior de eu iniciar, de me consagrar na igreja, Deus tinha falado comigo para fazer essa campanha em casa. O meu pai estava em casa jantando, eu tinha chegado, e o meu pai tinha Por muitos anos, meu pai espancava minha mãe. O maior desejo que eu tinha era dar 2 tiros na cabeça dele.
Porque fora a droga, fora tudo que eu já tinha vivido, eu não aceitava ele mais espancar a minha mãe. Chegava bêbado, jogava as coisas. E nesse dia eu vim de um culto, meu irmão, eu vim cheio. Sabe, igual eu cheguei hoje aqui cheio. Sabe, eu cheguei aqui, quando eu coloquei o pé, eu disse, ei meu Deus, ai Senhor. Sabe, eu vinha cheio, eu vinha falando em línguas, em cima de uma bicicleta, igual um louco. Né? E o pessoal do bairro percebia que eu era meio doido mesmo. Eu sou doido por Jesus, meu irmão. Sabe? E quando eu cheguei em casa ali, eu cheio do Espírito Santo. E a minha mãe tinha colocado um prato de comida para o meu pai. E ela falou só não sei o que, não sei o que. E ele pegou o prato, gente, jogou assim nos peitos da minha mãe. E naquela hora eu disse, ei, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem Deus que me segura. Eu vou esbagaçar ele agora. Eu vou torar ele no meio. Aí o Espírito Santo disse assim, você mesmo não. Eu cuido da tua casa. Eu cuido da tua família. E eu se meti na frente dele, ele pegou a faca e disse, sai da minha frente, senão eu rasgo você, passo por cima de tu também. Quem manda aqui sou eu. Eu disse, demônio das trevas que está na vida desse homem. Tu cai por terra em nome de Jesus. Eu não tenho nada, não tenho força, eu não vou bater de frente contigo não. Mas o nome de Jesus, meu irmão, foi instantâneo. Puf. E sabe o que aconteceu? Ele se levantou, caiu lá, perdeu as forças dele. Eu fiquei só olhando, ele passou para o quarto. E aí, aquela vozinha do inimigo, ele estiver dormindo, tu mata ele. É a oportunidade. Minha mãe já tinha corrido na rua, já tinha ido para casa de uma parente para dormir. Só que aí, a voz do Espírito Santo dizia, não, Senhor. Você vai fazer diferente. Você vai fazer o café da manhã, colocar a Bíblia em cima da mesa e dar o maior abraço que você já deu numa pessoa. E quando meu pai se acordou, lá eu estava lá na mesa, eu não dormi, eu passei a noite em sentinela, orando, dizendo, não, e o inimigo, não, eu vou vencer, eu vou abraçar ele. Eu, aos 28 anos, nunca tinha recebido um abraço de um pai. Nunca ouvi um eu te amo. Nunca. Nunca. Nunca ouvi um eu te amo do meu pai nem da minha mãe. Eu nunca tive, sabe, tipo assim, um tete a tete. Tudo foi na agressividade, na violência. Nunca teve um papo reto, né? Descolado, né? Papozinho, bora conversar aqui, tá? Nunca teve isso comigo. E quando me aconteceu essa situação lá, nós vivemos isso e o Espírito Santo falou muito forte, sabe? Ele falou assim, sabe, eu te chamei, é um chamado diferente. Talvez vão te zombar, talvez vão te chacotear. Mas quando eu abracei ele, naquele primeiro abraço, depois de anos e anos, não tem uma foto eu abraçado com ele. Nem aniversário. Que eu abracei ele, cheio do Espírito Santo. Caiu por terra todo aquela assolação. E ele chorou e sentou na mesa. E eu, pai, eu quero ler o Salmo primeiro pro Senhor. Ele tomando café e eu comecei a ler o Salmo. Sabe? E aquilo começou a me tomar. E eu falava pro Salmo assim. Eu me levantei. Eu digo, meu, eu tô igual um pregador lá da igreja. Que pula, que prega, sabe? E eu comecei a falar para ele. E ele disse, amém, filho. Me perdoa. Sabe? Não era eu. Eu sei, pai, que não era o Senhor. Eu sabia, eu só queria ouvir, eu sabia. Pai, eu vou fazer uma campanha de 21 dias de jejum e oração nessa casa, vamos vencer. Com 21 dias de jejum e oração, abre-se uma porta de emprego no Tribunal de Contas do Estado. Meu pai vira motorista do presidente do Tribunal de Contas do Estado. Com 2 dias depois, a minha mãe tinha feito uma prova, esperava há 2 anos para ser efetivada pública, servidora pública municipal.
Deus vai e manda uma carta e a minha mãe agora é convocada para se apresentar e ser uma servidora pública. Com 3 dias depois, Deus me dá uma porta de emprego. Eu vou para uma empresa e eu começo a ganhar gente naquela empresa. Na madrugada, Deus bota logo eu para trabalhar de 22 horas às 6 da manhã. Eu digo, pronto, eu já sou acostumado na madruga mesmo, então vai ser fogo naquela empresa. E eu abri um círculo de oração dentro dessa empresa, comecei a ganhar gente para Jesus. Conheci um cidadão que estava afastado do evangelho. Esse cidadão disse que tinha uma sobrinha dele, que ninguém mais, ela era líder de jovens, nasceu na igreja, berço evangélico, a família dele toda cristã, e ninguém ganhava ela para Jesus. Eu disse, eu quero conhecer ela. Eu quero desafio agora. Eu comecei a confrontar Deus. Deus, eu quero coisa grande. E aí o pastor chegou e disse assim, meu filho, é o seguinte, você vai começar a pregar na igreja. Pregar o quê? Dá lugar, vai ler a Bíblia, porque agora tu vai ter que subir no altar. Nós estamos precisando de obreiro. Eu comecei a me qualificar, buscar a presença de Deus, estudar a palavra. O pastor presidente chega e diz assim, meu filho, é o seguinte, você tem que grau de estudo? Eu digo, rapaz, eu só sei assaltar, roubar, traficar, embalar maconha. Ele disse, não, vai voltar a estudar. Termina o 2º grau. Terminei o ensino médio. Agora terminei em 6 meses. Fui no hospital, comecei com a assistente social e falei para ela, eu quero fazer todo o check-up. Ela, como assim? Eu sou aquele cara lá que estava... Cara, e aí tu decidiu o quê? Decidi agora ser servo, servir, ser discípulo de Jesus. E aí começa uma nova história. E eu faço todos os exames, não dá AIDS, não dá mais nada. O meu corpo, e o cara falou assim, o médico, meu amigo, é o seguinte, tu vai passar 4 anos para que toda toxina, todas as drogas saiam do teu corpo. Eu digo, não, meu Jesus disse que isso é mais rápido. Não é 4 anos, vai ser 4 meses, sabe? E eu comecei a viver uma vida intensa na presença de Deus e foi... Entro agora no novo estágio de Jesus. Comecei a ser um ganhador de alma. Eu ia para as feiras e as pessoas diziam assim, eu vi o teu filho. Ele estava lá na feira sozinho, panfletando, evangelizando, falando de Jesus igual um louco. E eu comecei a ir na bocada de fumo. E eu comecei a ganhar, internar os caras. Disse, não, eu vou abrir um projeto, um centro de recuperação. Vou ajudar os dependentes da rua. Sabe, cara, Deus está fazendo na minha vida, eu vou ajudar esses caras. Então eu comecei a pegar os caras na rua. E aí arrumamos uma casa lá no distrito. O cara disse, não, tu me presta esse sítio? Pra quê? Não, pra gente botar os caras aqui, uma casa de apoio. Abrimos a primeira comunidade terapêutica Ágape. Até hoje, 10 anos, mais de 100 dependentes químicos curados. Aceitaram Jesus. E a gente vai para o 2º projeto, começamos a iniciar um projeto, o pastor me chama e diz, ei meu filho, agora é o seguinte, você tem que estudar. Tem uma lei aí satânica que crente, que para estar no altar tem que ter formação acadêmica. Como é isso, pastor? Não, para a faculdade, vamos todo mundo, vai ter uma utopia, você vai se formar, bacharel em teologia. Eu disse, teologia e dá dinheiro. Ele disse, não, dá não, mas vai servir a Jesus, vai pregar bem, Deus vai te levar não sei aonde, Deus vai te levar para Portugal, Deus vai fazer o que... Tu nem imagina. Aquilo que está lá em Coríntios, capítulo 2, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiu o teu coração. São as coisas maiores que o nosso Deus tem. E aí eu vou para a faculdade. E aí eu começo lá na faculdade. Mas eu quero voltar só um pouquinho, que eu já estou encerrando. Aquele jovem que estava afastado lá na empresa, que falou daquela mulher, aquela sobrinha, que ninguém trazia ela para o reino. Eu conheço ela. Ela sofre um acidente de moto próximo à minha casa, eu dou o apoio. Depois eu pergunto a ela, quem é você? Ela começa a falar e diz, era a sobrinha dele. E eu ganho ela para Jesus, ela vai fazer uma visita à minha igreja, eu começo a ter intimidade. Com 3 meses, ela fala assim para mim, quero ficar contigo. Eu digo, uau, que notícia boa. 28 anos, já estou preparado, hein? 3 anos, 2 anos, 6 meses, 16 horas sem abraçar uma mulher. E o pastor todo sábado me parava, ficou com a irmã. Você, não, pastor, estou na benção. E aquela mulher, falei para ela, cadê a sua mãe? Vamos lá conversar com sua mãe. É o seguinte, ela quer namorar comigo. Eu não namoro, crente não namora. Crente ora, jejuma e sobe o altar do Senhor. E 3 meses depois a gente sobe no altar do Senhor. E a gente se casa. E lá está aquele homem de Deus para testemunhar tudo isso. Glórias a Deus que ele está aqui. E essa mulher agora passa a ser minha esposa. E a gente começa a fazer a obra junto. E eu disse, amor, agora eu estou fazendo faculdade, agora eu estou chique, mano. Agora para faculdade, universitário. E a minha cidade tem 50 quilômetros da capital. E todo dia a gente ia, era desse ônibus e tal. E pregando o evangelho. E começamos a trabalhar, minha esposa, um trabalho simples.
Mas veja como Deus trabalha em detalhes. Aquela mulher que nasceu no berço evangélico, aquela minha esposa, ela que nasceu, cuidava de criança, agora era uma levita do Senhor, uma adoradora de Deus. A gente passa a fazer a obra junto. E Deus fala assim comigo: benção, ó, se tu vencer o primeiro ano de casamento, eu vou te dar uma casa. Eu digo: não, pai, é sério? Deus vai me dar uma casa. Lhe dou uma casa. Com 12 meses e 2 dias eu recebo uma casa. 0 de entrada, uma casa. Mas diz onde era a casa. Lá onde eu traficava. E a minha esposa chega na comunidade assim: como é que pode? Que casa linda e tal. E aí a gente começa o nosso ministério naquele lugar. Começamos a exercer aquilo que o profeta pregou nessa noite. Começamos a iluminar aquelas trevas, ganhar traficante, usuários de droga. E aí eu estou lá na faculdade, faltando 6 meses para concluir o curso. Eu vou para um curso, Deus fala comigo que ia me dar uma profissão, uma liberdade financeira, onde eu pudesse propagar o evangelho dele. Eu disse: Senhor, isso é muito chique para mim, sabe? Mas eu gosto das coisas boas de Deus. Porque Jesus disse: eu te darei vida e vida em abundância. Eu quero essa abundância. Eu quero viver a prosperidade e a abundância desse Deus. Porque é uma promessa dele. Então eu falei para ele: com os 6 meses para concluir a faculdade, eu vou num curso, tem 5.000 pessoas do Centro de Eventos do Estado do Ceará. Eu estou lá no meio, 3 dias, inteligência emocional. Eu já tinha ligado para meio mundo de pessoas. Ei, Jesus vai pegar a tua vida. E eu comecei a receber algo novo naquele treinamento de inteligência emocional. Mas nas últimas horas do curso, o ministrante do curso vem andando na galeria, 5.000 pessoas, e ele me aponta: é tu. E eu vou ao altar lá no palco com ele, 5.000 pessoas, e eu testemunho tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês. E quando eu desço daquele palco, pastor Edinho, ele me dá toda a maior formação acadêmica de coach, quase 100 mil reais em treinamentos. Me torno um master coach. Nos mesmos dias que eu me formo como bacharel em teologia, agora eu estou me formando como master coach. Nesse mesmo semana, chega uma carta do fórum na casa da minha mãe me liga e diz: ei, chegou uma carta do fórum. Eita, mãe, eu vou aí para saber. E a minha mãe é o fórum. Então eu digo: meu Deus, será que chegou um mandado de prisão? Será que saiu uma preventiva? Quando eu chego lá, minha mãe está lá na sala e diz: cara, que Deus é esse? O teu nome está limpo em tudo. Você não deve mais nada à justiça. E eu disse: melhor ainda, mãe, você vai agora. Glória a Deus. Glória a Deus. E a minha mãe, eu falei para ela: você vai agora receber um canudo. Sabe, mãe, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, a senhora não merece. E a minha mãe, semanas depois, a gente vai e compra um vestido, a minha esposa, a minha mãe e o meu pai, vestidos. E eles vão para 2 festas de formatura no mesmo ano. Para resumir essa história, gente. Hoje, 2022. Deus prosperou a minha empresa. Eu tenho 3 CNPJs. Eu ando de SW4 Hilux na minha cidade. Eu sou o filhinho de papai naquela cidade. Mas de tudo que Deus fez, de tudo que o Senhor Jesus fez, quando eu vim para cá, eu falei para aquele homem de Deus, a gente começou a orar. Eu falei assim para ele: mano, está se cumprindo algo nessa terra, na minha vida, lá na minha cidade, sabe? Eu já testemunhei em praças, já fiz coisas, já ganhei gente lá que talvez ninguém ia acessar essas pessoas, e Deus me deu essa oportunidade. E eu senti isso no meu coração, e eu falei: mano, a gente vai para outra nação. Deus está aí comigo, Deus está aí abrindo portas. E hoje, o último dia,
Quantas vezes eu quis desistir, sabe, de ser cristão, talvez? Ganhar alma, gente, não é fácil. Fazer o evangelho verdadeiro e genuíno, ei, só sabe quem pratica. Só sabe quem vive literalmente, sabe renunciar. Todo dia o seu eu, todo dia você tem que renunciar ao seu eu. E que ele cresça, que ele vive. Sabe, quando Deus começou a me prosperar, eu dizia, Deus, eu preciso de carro bom, eu preciso de casa. Eu tenho uma casa belíssima, agora não tem 2 anos. Tem uma casa de R$1 milhão, no centro da cidade. E os caras passam e veem eu na porta assim, é tu mesmo? Não é minha não, é dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não tenho nada, minha vida não é minha. Sabe, nunca foi eu que conquistei aquilo que está escrito lá em Coríntios. No capítulo 1, no versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Dali, para não ser envergonhado, você tem que ser um louco, ousado, cheio do Espírito Santo, para entender que Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Hoje está se cumprindo uma promessa de Deus. Eu visualizei estar aqui hoje. O Espírito Santo disse, eu vou te levar. Fica na posição, ganha alma, prega, vai na rua, fala de Jesus. Eu vou botar pessoas no teu caminho, sabe, eu vou abrir portas aonde não tem. Gente, me aconteceu coisa extraordinária em menos de 30 dias aqui. Não porque eu sou bom, não porque eu sou merecedor, mas é porque Ele tem, sabe, contado. Ele olha para mim e diz assim, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu estou aqui, onde é? Onde é que é para nós ir pregar? Onde é para nós orar, para nós expulsar demônio? Fazer o que tem que ser feito para a glória dEle, para o reino dEle. Sabe, se você talvez, essa mensagem de hoje talvez pode embaraçar sua cabeça, porque é um testemunho meu doido, meu louco. Mas é justamente o que Deus está falando nessa terra. Nós precisamos ser ousados, como o profeta falou aqui. Eu recebi a palavra, profeta, é minha. Eu vou ser ousado aonde eu pisar a ponta dos meus pés. Eu vou impactar a quem aparecer na minha frente.